SCP-895. Interrupção da câmera ou caixão de corrupção, nomeado por mim. Procedimentos especiais de contenção. SCP-895 é selado, fechado e armazenado em uma cela de contenção subterrânea isolada a uma profundidade de aproximadamente 100 metros. Nenhuma câmera, microfone ou outro equipamento de vigilância pode ser trazido para dentro do raio de 10 metros da zona vermelha de SCP-895 sem permissão expressa de pelo menos 2 funcionários de nível 3. Qualquer funcionário no local que apresentar comportamento incomum ou sinais de trauma psicológico deverá ser examinado imediatamente e removido do local ou demitido conforme a situação exigir. Descrição: SCP-895 é um caixão de carvalho ornamentado recuperado do necrotério desconhecido por pessoal do SCP e não se sabe a data, após relatos de imagens incomuns capturadas por equipamentos de vigilância instalados naquele local. Quando questionados, os funcionários do necrotério não conseguiram determinar a fonte do SCP-895 e como ele foi transportado para o local. Ao tentar abrir o SCP-895, os agentes no local encontraram o objeto vazio. No entanto, os observadores que assistiam à transmissão da câmera ao vivo foram dados expurgados. Até novo aviso, o SCP-895 deve permanecer fechado o tempo todo. SCP-895 causa interrupções em equipamentos de vigilância fotográfica e de vídeo em um raio de 50 metros, semelhantes a alucinações vívidas e perturbadoras com duração e regularidade variáveis, correspondendo à proximidade da câmera com SCP-895. Em um raio de 5 metros de SCP-895, as filmagens capturadas podem causar traumas psicológicos severos e histeria na maioria dos sujeitos. Essas interrupções não se estendem aos observadores fisicamente presentes na área. Adendo 895-01 trecho de áudio do registro de recuperação do SCP-895 não se sabe a data. Adendo 895-02 após o incidente, dados expurgados e a perda de 3 pessoas, a zona vermelha de SCP-895 foi estendida de 5 metros para 10 metros, e os turnos do pessoal de segurança foram reduzidos para 4 horas como precaução.